Semana passada, o Grupo RIC está questionando a Prefeitura de Curitiba sobre a utilização de motocicletas como meio de transporte de passageiros, os chamados mototáxis. Muitas pessoas de outras cidades que estão nos acompanhando podem estranhar essa notícia, porque em vários municípios o mototáxi está liberado, mas só para contextualizar, Curitiba tem uma legislação que proíbe esse tipo de atividade, esse tipo de transporte, mas grandes empresas aí do serviço de aplicativo começaram a disponibilizar também as caronas, as corridas por táxi. Há 2 semanas, então, os aplicativos de transporte como Uber e 99 estão aí oferecendo corridas em motos. Em um primeiro momento, ao serem questionados pela nossa produção sobre essa disponibilidade das motocicletas, mesmo sendo ilegal em Curitiba, as empresas negaram que as motos estavam circulando na cidade para carregar passageiros. Mas o Grupo RIC conseguiu flagrar essa situação. E agora a gente vai acompanhar os detalhes na reportagem. Nós fizemos um teste para descobrir se o passageiro tem que esperar muito pela chegada de um motorista de aplicativo. Mas em poucos minutos, ele estaciona e oferece o capacete que estava dentro da caixa. Nosso produtor embarca rumo ao destino e não enfrenta problemas com fiscalização. Em 2016, a Câmara Municipal de Curitiba proibiu o serviço de mototáxi na capital. Mas mesmo assim, nesta semana, 2 operadoras de aplicativos passaram a oferecer livremente o serviço. Quem for apanhado em flagrante vai pagar multa de R$ 1.700. Em caso de reincidência, o valor dobra. O número não é oficial, mas segundo o vereador Márcio Barros, que faz parte da Frente Parlamentar em Defesa dos Motoristas e Pilotos de Aplicativos de Carona e Entrega do Legislativo Municipal, perto de 3.000 motos estariam disponíveis para o trabalho. Pessoas que vão ter uma outra oportunidade de renda, né, vão estar trabalhando, mas a gente tem que colocar isso numa balança que são mais 3.000 motociclistas transportando pessoas. Então o risco de colocar essas pessoas no trânsito e se envolver em acidente é muito grande. As dúvidas são muitas. Qual cilindrada estaria autorizada a fazer corridas e como seria feito o controle das condições do veículo automotor? E em caso de acidente, de quem seria a responsabilidade? Da empresa ou do motociclista? Segundo o CIAT, de cada 10 acidentes de trânsito atendidos, 7 envolvem motociclistas. Então a gente tem que pensar, quando se trata uma política pública, de 2 formas. Uma delas é humanizada, vai atender a questão da mobilidade, ok? Mas a gente coloca em risco essas pessoas, porque vão estar mais vulneráveis no trânsito, mas tem que pensar na questão burocrática. Será que esse suposto aumento de acidentes de trânsito não vai impactar na nossa saúde pública, nas vagas de hospitais e de UTI, assim por diante? Nas ruas, o assunto divide opiniões. Determinado horário fica superlotado as vias e a moto acaba sendo bem útil nessa situação. Bom, mototáxi, assim como um táxi, assim como o Uber, é bem-vindo. Muito perigoso moto, ainda mais com quem a gente não conhece, a gente não sabe. Após cobranças por um posicionamento aqui do jornalismo do Grupo RIC, a URBS anunciou ontem que vai regulamentar o transporte por mototáxi. A Prefeitura se baseia em um entendimento do Supremo Tribunal Federal que garante a oferta no modelo de transporte. Para assegurar esse novo tipo de transporte de passageiros, a Prefeitura de Curitiba deve assinar, então, um decreto até a próxima sexta, dia 7 de julho. O presidente da URBS, o Ogeni Pedro Maia Neto, explicou como essa mudança vai acontecer. Vamos ouvir. A regulamentação curitibana não permite o serviço de mototáxi. Como nós temos isso pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, nós devemos adequar a regulamentação municipal para isso. Então, até o final da semana, deveremos ter aí um decreto regulamentando e as portarias emitidas também tornando o serviço regular. Temos que regulamentar isso porque o serviço como um todo já é muito mais arriscado. Nós temos muitos acidentes com moto em Curitiba e com certeza isso vai aumentar. O risco para o passageiro é muito grande. Então a fiscalização também deverá ser muito intensa sobre esse serviço. Então eles devem estar com todos os seus requisitos legais adequados aí pela nova regulamentação. Segundo a URBS, para que o mototáxi passe a ser disponibilizado em Curitiba, uma série de regras precisam ser definidas. Entre elas, a necessidade da moto estar adaptada para o serviço, com o chamado ali mata-cachorro, né, que é uma espécie de equipamento que é colocado na parte da frente da motocicleta, o porta-fio, capacete e também balaclava individuais para os passageiros, além da placa vermelha. Em Maringá, a regra foi implantada em 2010 e desde então os táxis e depois os aplicativos já atuam na modalidade também de corrida por
moto. Em Londrina, o transporte de passageiros em motos está autorizado desde outubro do ano passado. Segundo a empresa 99, essa é uma opção 30% mais barata comparada às viagens realizadas por carro dentro do próprio aplicativo. O serviço está disponível, além de Londrina, em Pitangueiras, Ibiporã, Tamarana, Cambé e também em Rolândia. De acordo com a empresa, o objetivo da expansão é proporcionar um meio de transporte mais democrático. O serviço permite acesso a locais muitas vezes não atendidos por outros tipos de veículos, como ruas estreitas e também íngremes. A 99 ainda reforça que o sistema de segurança já utilizado nos carros funciona para as viagens de moto, como checagem e validação de cadastros, seguro contra acidentes e uma central de atendimento 24 horas capacitada para prestar todo tipo de suporte. Vai do entendimento aí de cada usuário, de cada passageiro, qual que era a situação na Prefeitura de Curitiba, se estávamos precavidos com acidentes ou com possíveis aumentos de acidentes ou se estávamos atrasados diante aí de uma demanda e de uma defesa de um transporte com o custo mais baixo e também mais acessível. No fim das contas, Pedroso, usa quem quer. Olha só, essa notícia e a condução dessa notícia, ela é de manual. Você consegue entender parte do Estado brasileiro acompanhando essa notícia. Primeira coisa que você tem que entender é, quando a gente fala aqui de jornalismo de resultado, é isso, né? Você percebe a mídia, você percebe o mundo acontecendo, o nosso veículo aqui, todos, né, aqui do Grupo RIC, da Jovem Pan, pressionando, daí você percebe algumas mudanças, daí você percebe ali o sacolejo da máquina pública se movendo para resolver algo que já está ali na realidade das pessoas. Então, a primeira lição que todo esse caso nos traz, Bia, é a seguinte, que muitas vezes o poder público, ele só se movimenta quando algumas questões vêm à luz do dia, ficam ali explícitas. Então, essa é a primeira lição que a gente pode aprender desse caso. A segunda lição é que muitas vezes o nosso legislativo, ele tem que estar atento justamente para esse tipo de pacificação, para que ele não acabe desmoralizado. Vamos lá, o legislativo fez, né, votou uma lei, garantiu uma questão ali, né? A própria prefeitura também, porque se o prefeito sancionou, ele anuiu com essa situação, e daí veio o Supremo e mudou. Então, num ato contínuo, deveria ter sido provocado, ter acontecido essa regulamentação da questão do serviço de transporte por moto. Mas não, foi ali moroso, esperou, viram, né, se ia chover, se ia fazer sol, para onde que iria, para onde que voltaria, para daí ter algum tipo de solução. Então, outro suco de Brasil. Você percebe que as coisas acontecem num ritmo muito diferente. E o terceiro é a necessidade absurda de ficar se metendo na vida das pessoas. Vamos lá. Você tem uma decisão do Supremo que garante que as pessoas podem se locomover por moto. Perfeito. As pessoas, sem falar em exploração de atividade econômica, já se deslocam por moto. Elas já usam. Já tem ali motoqueiro que anda, ele e um passageiro. Tá certo que às vezes ali é alguém da família, amigos, enfim, da forma como queiram, mas já se deslocam. Ou seja, não é um transporte vedado. Então, se não existe nenhum tipo de problema, se é permitido pelo Código de Trânsito as pessoas circularem de moto, qual o problema de você estabelecer regras para que aí sim outras pessoas utilizem ali os aplicativos para circular? Se é permitido com os carros, se é permitido que os táxis funcionam, se é permitido outras formas de você circular ali com moto, na verdade, Bia, é mais uma necessidade que muitas vezes o Estado tem de ficar controlando. Sobre os riscos de segurança, eles têm que ser mitigados, tem que ali garantir toda uma estrutura de proteção, mas você ficar interferindo ou restringido simplesmente por uma visão de mundo ou por um aspecto ideológico não faz sentido. E aquilo, a gente entende que vai usar quem quer. Se algumas pessoas não vão se sentir confortáveis em utilizar a moto, elas vão poder utilizar outro serviço de aplicativo ou, mais do que isso, o transporte coletivo. Agora, vale a atenção, com mais essa opção de circular, Bia, e ali a gente viu alguns estudos sobre a variação, inclusive, do preço de uma viagem e tudo mais por moto, é capaz de a quantidade de passageiros que já vem cambaleando ali nos ônibus cai ainda mais, porque se a corrida na moto vai ficar mais barato do que a passagem, a chance das pessoas optarem ali por outras alternativas do que os ônibus, isso aumenta. Então, o desafio da nova concessão do transporte público, ele vai ficando cada vez maior. Talvez a comissão que está discutindo esse assunto ali na Câmara fique de orelha em pé e se antecipe justamente para garantir que os nossos ônibus, que são importantes, não virem peças de museu.